E a gente começa o dia, inclusive, com uma reportagem exclusiva falando do período da Covid. Você lembra sobre aquela história da compra de respiradores? Algo que foi muito grave no nosso país, inclusive há inúmeras investigações de pessoas que morreram por falta de respiradores, a compra desses respiradores pelos estados. Aí teve a compra de respiradores por parte do consórcio Nordeste. E o que a Polícia Federal descobriu? Uma investigação da Polícia Federal revela que na compra de respiradores na pandemia de 2020, teve outros destinos esse dinheiro. Os 48 milhões e 700 mil reais pagos pelo consórcio Nordeste, que era presidido inclusive por Rui Costa, atual ministro do governo Lula da Casa Civil e na época governador da Bahia, esses 48 milhões e 700 mil reais foram desviados pela empresa contratada por meio de diversas transferências bancárias. O dinheiro público, ao invés de comprar respirador, sabe o que ele comprou? Carro, pagou fatura de cartão de crédito, pagou até mensalidade escolar de um dos investigados. É mais um escândalo de corrupção no nosso país e que, lamentavelmente, na época da Covid. Quem está conosco é a Aguirre Talento, que assina essa reportagem com a Natália Portinari e que traz essas revelações bombásticas nessa segunda-feira, hein, Aguirre? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Primeiro eu queria ressaltar que essa investigação já vai fazer 5 anos que foi aberta, porque os respiradores foram comprados em abril de 2020, no início da pandemia, foram comprados. O consórcio Nordeste tentou comprar e pagou de forma adiantada 48 milhões de reais para a empresa Hempcare, que não tinha nenhuma expertise no fornecimento de respiradores, era uma empresa aberta para fornecer medicamentos à base de maconha. E na época o consórcio era presidido pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi o responsável por assinar o contrato de compra desses respiradores. Como o negócio afundou, a Polícia Civil da Bahia abriu uma investigação por determinação de Rui Costa, só que depois o caso foi enviado para a Polícia Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, porque também avaliaram que seria necessário investigar a responsabilidade do próprio Rui Costa nesse negócio. A Polícia Federal vem investigando o caso desde então, teve várias idas e vindas por causa das mudanças no foro privilegiado, isso desceu para a primeira instância e agora está voltando para o STJ, porque o Supremo entendeu que o foro é do detentor do cargo, então como ele era governador, caberia a investigação agora ao STJ novamente. E a Polícia Federal começou a analisar essas transações bancárias feitas pela Hempcare e descobriu que em um prazo de pouco mais de um mês, a Hempcare recebeu 48 milhões de reais e fez sucessivas transferências bancárias, que esse dinheiro praticamente sumiu e não foi parar em nenhuma empresa, em nenhuma fabricante de respiradores, como era o objeto do contrato, que inicialmente esses respiradores seriam comprados com a fabricante chinesa, mas a investigação descobriu que essa fornecedora não existia, que eles não tinham nenhum acerto com a fabricante chinesa, e agora a polícia está descobrindo que, na verdade, o dinheiro acabou sendo usado para fins particulares, porque a empresa transferiu para alguns intermediários que diziam ter influência sobre o governo da Bahia, como Kleber Isaac, que se apresentou, a empresária Cristiana Tadeu, ele se apresentou como amigo de Rui Costa e da primeira-dama Aline, e também para um outro empresário chamado Fernando Galante, que seria um outro intermediário do negócio. Juntos, esses dois intermediários embolsaram nada menos do que 11 milhões de reais. E aí a polícia foi rastreando o caminho desse dinheiro e descobriu que um desses intermediários, Fernando Galante, fez outras transferências que resultaram nessas transações citadas, na compra de 3 carros, no pagamento de faturas de cartão de crédito e até mesmo no pagamento de uma escola que, de acordo com a investigação, seria pagamento de uma fatura de mensalidade de uma familiar desse intermediário do negócio. Então, é um caso antigo, mas de fato não esclarecido, e cada vez que se aprofunda, parece pior realmente a situação desse negócio de 48 milhões. Aguirre,